Olá, seja bem-vindo ao episódio 56 do podcast Café com PNL. Aqui o nosso objetivo é trazer cada vez mais informação para você se tornar a sua melhor versão. E hoje eu tô aqui com o Natan. Olá pessoal, vamos para mais um episódio sensacional aqui do nosso podcast. Natan está de volta e com o nosso convidado super especial, ele que é meu colega de profissão, na verdade eu sou o bichete dele, de poli, ele fez engenharia, Master Practitioner em Programação Neurolinguística e Coach. Seja bem-vindo, Cris. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar aí algumas dessas coisas que a gente acredita e acho que é tão importante para o desenvolvimento das pessoas. Vamos lá. E por que a gente trouxe o Cris? Durante todos esses anos, né, que ele teve de formação técnica mesmo em engenharia, ele sempre se preocupou com o lado das habilidades comportamentais. Ele sempre viu isso como uma questão importante para o desenvolvimento da carreira dele. E hoje em dia a gente fala muito sobre soft skills, né, as habilidades comportamentais e a diferença que isso faz hoje em dia no mercado de trabalho. Então, só para contextualizar, né, muita gente fala sobre o que tá em alta, né, sobre soft skills, então oratória, capacidade de persuasão, capacidade de liderança, gestão de tempo, mas muitas vezes isso parece muito vago, né? É importante soft skills, mas na prática, o que isso quer dizer, né? Às vezes você recebe por exemplo, um feedback do seu chefe, você precisa ter mais comunicação. Tá, mas o que ter mais comunicação significa na prática? Como que eu posso, no meu dia a dia, exercer melhor essa habilidade de comunicação? Né? Então, a gente está passando por esse momento em que ainda não é muito certo como as pessoas conseguem desenvolver isso. É uma coisa que a gente já faz no Inex aí faz bastante tempo no DL, mas eu queria saber de você como é que isso apareceu na sua vida pela primeira vez e enfim. Bom, vamos lá. Primeiro é um assunto que eu adoro falar sobre soft skills, porque realmente indo estudar e quando você vai para o mercado de trabalho você vê que há uma escassez mesmo. É muito mais uma questão de educação. Eu costumo falar, até comentar com alguns amigos, que poderia se chamar fundamental skills. Era o tipo de educação que poderia ser dada em casa, melhorar a capacidade de se comunicar, de ser assertivo, de falar aquilo que deseja, de formular bem o objetivo. Então tudo isso a gente meio que aprende na marra no mercado, mas não precisa ser só na marra. A gente sabe também que tem pessoas que têm isso de forma natural e às vezes nem sabe que tem também. Então acho que assim, para poder falar um pouquinho da trajetória, como que eu consegui encaixar isso no trabalho, é importante entender que algumas, hoje depois de ter estudado, eu vejo que algumas eu já tinha, e assim, como eu também tinha, acho que todo mundo também tem, só precisa talvez trazer a luz, trazer o entendimento e saber identificar qual é aquela sua skill que tem mais a ver com, tem mais alinhamento com esse novo mundo das soft skills, né? Mas, então como que eu consigo identificar aí na minha carreira e ao longo do tempo a presença das soft skills? Tem um episódio muito interessante que hoje, depois de ter aprendido, depois de ter estudado coach, ter estudado PNL, ter estudado todas essas coisas, eu consigo ir lá atrás e ver o que foi que fez a diferença. Na época eu não sabia, mas eu lembro que por uma condição profissional que eu vivia, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu trabalhava numa empresa que vendia cestas básicas. E ali a rotina era pesar feijão, pesar cebola, batata. Não tem nada de demérito nisso, mas eu pensei naquele momento e falei, cara, eu não quero fazer isso aqui pra minha vida inteira, não é isso que eu quero. E naquele momento tomei uma decisão pautada num desejo, num sonho, que era fazer uma universidade, mas não tinha dinheiro. E o que faz então? Então a gente tem que percorrer o caminho. Então qual que foi o caminho percorrer? Remar um pouquinho mais do que os outros. Tinha feito escola pública, então não tinha condição de sair de uma escola pública e entrar direto numa universidade pública também, porque era de graça, era melhor que tinha, mas era de graça. Mas não tinha dinheiro para pagar uma escola, uma base boa, assim. Então, resumidamente, o que aconteceu? Ali naquele momento eu formulei muito claro um objetivo e sabia muito bem o que eu queria, qual que era o valor que estava por trás daquele objetivo. Hoje, entendendo coach, você sabe que quando você vai pôr um sonho, tirar um sonho do papel, é muito importante você ter o sonho, ter clareza do que você quer e traçar um caminho, com mini metas ali, colocando, avançando pouco a pouco, mas de uma certa forma chegando onde se quer. Então ali eu tive, nesse momento, hoje,
olhando para trás, eu vejo que naquele momento tinha uma clareza de uma soft skill muito valiosa, que era essa de saber formular objetivo, formular bem aquilo que eu queria para mim. Então aquilo foi o que me deu, foi o maior motivador. E também saber dar atenção às críticas que prestam e saber desprezar aquelas que não prestam, porque de 90% das críticas que vinham para mim era do tipo, não é para você isso. Você não sabe que para entrar numa USP tem esquema? Ah, mas você não sabe que não é? Então, assim, muita força negativa também agindo, mas quando você tem clareza de propósito, de objetivo, o caminho fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo você fechar os ouvidos para essas histórias e focar no que está ao seu alcance. Então, ali foi um primeiro, de novo, repito, hoje, com a cabeça que eu tenho, com as coisas que eu estudei, com o que eu tenho de entendimento, ainda que limitado, é muito claro que ali naquele momento tinha uma soft skill bem evidente, que era essa de saber formular bem o objetivo. E aí rolou, entrei na universidade e aí era só... O desafio era outro, o desafio era saber formular bem o objetivo para sair de lá, né? Mas em princípio foi um momento que foi bem marcante, assim. E depois, na carreira... foi muito natural ver essa necessidade de desenvolver mais soft skills, porque realmente é um problema generalizado de comunicação. Isso não é só na engenharia, isso é em todo tipo de trabalho. As pessoas têm dificuldades de saber falar o que precisa ser falado, saber dar feedback, saber receber feedback, saber escutar. Então, a gente pode falar bastante sobre isso. Hoje em dia se fala bastante de sinceridade radical, né, de você ter uma empresa super aberta, a Netflix é assim, a Amazon também, de certa forma, mas são poucas ainda que conseguem ter esse nível de abertura, né? Tem muita gente que não quer ferir o outro e aí por isso não comunica do jeito mais objetivo possível o feedback dela, e o outro também não sabe receber. Eu já cheguei a pegar casos de orçamento, que uma área não conversava com a outra para falar sobre o orçamento do ano, porque um tinha medo do outro criticar, sabe? E parece um negócio sem cabimento, assim, mas mexe com as contas e o futuro de uma empresa inteira, sabe? E são seres humanos no final das contas. Isso é até um daqueles pontos cegos, né, Carol, do que a gente até conversa no coach, assim, se um líder enxerga isso como um problema e traz isso à luz do entendimento, pode até resolver, né? Pode até buscar um caminho para resolver, mas muitas vezes as pessoas se omitem, né? Ou de alguma maneira ficam de uma certa forma, que nem você falou, com medo mesmo de trazer isso, com medo de ser rechaçado, ou de ouvir um não. Tem muito a ver com maturidade também, né? Sim, sim. Mas tem duas coisas que você falou que eu achei interessante sobre formulação de objetivos. Se você estiver curioso para saber como formular objetivo, a gente tem episódio aqui explicando também. No episódio da semana passada, a gente também falou sobre isso. Uma pessoa de uma área completamente diferente. O Cris é engenheiro, o Rafa Preto é designer, e ambos falaram a mesma coisa. Você precisa ter um ponto A, ponto B. E aí o pessoal acha que é óbvio, né? Não, mas é óbvio, eu sei onde eu preciso chegar, então eu não vou anotar. Só que não é tão óbvio assim, porque foi exatamente o que o Rafa Preto comentou. Se você não tem isso muito claro, se você não consegue olhar para isso, é a maior chance de se perder no meio do caminho, né? Então, apesar de ser óbvio, se você for fazer agora planos pro ano que vem, lembra de colocar no papel e acompanhar o podcast, eu deixo aqui embaixo. E outra coisa interessante que você falou foi com relação às críticas também, né? Muita gente quando está começando ou que quer empreender, enfim, quer mudar de carreira, também acontece, ela vai receber muita crítica. Algumas vão vir de gente que realmente quer ferir, né, que não é uma crítica positiva e que vai te levar em nenhum lugar, mas muitas vezes é para te proteger. Então, por exemplo, a sua família que não quer que você se decepcione, que quer segurança para você. E aí você saber reconhecer isso também, né? Quando que um feedback realmente vai te levar em algum lugar, como transformar esse feedback num negócio mais fácil de digerir. Eu tenho um caso específico desse, Carol, que foi justamente quando eu fui fazer a última prova da segunda fase da FUVEST, que eu tive um feedback do meu pai, que chegou pra mim e falou isso, assim, falou, Cris, não vai, você vai de novo. A gente tinha tentado, era a terceira vez que eu tentava. Então, assim, eu entendo claramente que ele já estava cansado de ver eu me decepcionar, assim, né? Mas nesse momento que eu peguei essa crítica, eu falei, não, relaxa, pai, agora estou preparado. Então eu peguei, na verdade,
Esse foi um típico caso que eu peguei uma crítica que veio quadrada, veio negativa, vamos dizer assim, mas de uma pessoa que eu tenho certeza que me ama e queria meu bem. Então na minha cabeça naquele momento não fez muito sentido, então eu falei, não, espera aí, vamos ver se vai dar ou não vai, vamos ver se eu vou bombar ou não. E aí fui lá e quando eu passei, ele foi um dos que mais comemoraram, assim, né? Então exatamente, esse é o típico exemplo em que pega uma crítica que vem torta e se você dá o significado correto para ela, ela vira totalmente um fator motivador. Com certeza. E, bom, durante a nossa carreira inteira a gente vai ouvir muitas coisas tortas, né? Muitos feedbacks tortos, muitos pedidos tortos. De todas as soft skills eu consigo resumir em tenha inteligência emocional. Porque, assim, né, voltando lá pro Daniel Goleman, se você se soubesse conhecer, você consegue identificar os pontos que você precisa melhorar. Em termos de comunicação, Perfeito. Persuasão, oratória, enfim, lidar com a equipe, lidar com o tempo e tudo mais. E se você soubesse autogerenciar, que é o outro fator que ele coloca, você é capaz de desenvolver isso. Então, no fim das contas, se você tiver uma inteligência emocional bem desenvolvida, qualquer coisa que você precisar desenvolver, você vai buscar. Você vai reconhecer em que situações você pode melhorar e de que forma, e buscar, por exemplo, um curso de oratória, um curso de vendas, ou o que seja. Exatamente. Não sei, me veio isso na cabeça. E veio bem colocado, Carol, porque você começou a conversa para falar como que eu apliquei isso na minha carreira, né? Chegou um momento em que, depois, eu fazia meu trabalho lá de engenheiro de projetos, então eu fazia memória de cálculo, pegava um assunto que já vinha mais ou menos desenhado ali, então eu tinha que fazer um documento técnico e passar em suma para um projetista, então era comigo mesmo o negócio. Até que, passado aí uns 10 anos, 5, 10 anos de formado, 2010, por aí, me veio uma oportunidade de liderar a equipe. E eu já vinha sendo liderado por outros profissionais, e que eu via que tinha ali vários tipos de liderança. Tinha aquele cara que era legal de ser liderado e tinha outros que não eram tão legais assim. E via que havia muita dificuldade nessa questão de comunicação e no fundo se resumia à gestão de pessoas. E eu via ali uma necessidade de desenvolver isso daí. Eu nunca tinha feito nenhum curso, treinamento, nem nada. E fiquei sabendo do DL nessa época, em 2011. Um pessoal do escritório estava fazendo. E assim, eu cheguei lá e perguntei, falei, o que vocês estão fazendo aí? Todo final de semana vai o pessoal, volta aí, fala sobre liderança, o que é? É muito legal, você precisa conhecer o DL, Desenvolvimento de Liderança. Falei, tá, eu quero olhar assim, já? Não, tá decidido, eu preciso me capacitar porque eu não sei, eu vou pegar uma equipe para liderar e nunca fiz isso na minha vida, então tava com a perna bamba ali, falei, não, tem que me capacitar de alguma forma. A parte técnica eu me garanto, mas a parte de gerir pessoas, aí é que tá o desafio. Aí foi quando eu busquei o primeiro treinamento de inteligência emocional. E ali muita coisa fez sentido, muita coisa me fez entender como que me fez chegar até ali. E aí desde então acabou sendo, como a Viviane gosta de falar, né, um never ending story. Porque você acaba, você bota o pezinho na piscina e você vê que é mais fundo, dá para ir mais, dá para ir além, dá para se capacitar muito mais. E uma das coisas que eu acho que até muito interessante, é importante você saber no que você deve se capacitar. Mas antes também deve ser igualmente importante você saber o que você já é bom. Todo mundo tem alguma coisa, mas não tenha dúvida, todo mundo tem alguma soft skill ali evidente, que o cara é bom, que o cara é top, mas às vezes não sabe nem o que é. E não sabe fazer esse uso para si, né? Então isso acaba sendo um tipo de autoconhecimento também, porque eu conhecendo que eu sou bom, sem falsa modéstia, tem coisas que a gente estuda, se capacita e ao longo da vida fica bom naquilo mesmo, ok, não tem nada errado com isso. Mas também tem coisas que para você ir além ou para chegar em algum outro ponto, o ponto B que você estabeleceu ali, talvez você precise adicionar outros recursos ou desenvolver outras capacidades, né? Então isso para mim teve uma clareza muito grande depois que eu fiz o DL. Aí depois fizemos diversos outros, a gente pode até falar mais assim, mas eu acho que o principal mesmo é ter coragem de tomar um primeiro passo, de aceitar, falar assim, bom, há algo que eu não sei, há algo que eu posso aprender e me desenvolver, por que não? Né? Eu acho interessante, assim, o ponto, hoje a gente já tá mudando, faz um tempo já que mudou, na verdade,
Mas antigamente, toda vez que a pessoa pensava em se desenvolver, ela ia para a parte técnica. Então, todo feedback que é técnico, eu vou lá, arranjo um curso, eu vou lá, leio um livro, eu me viro. Agora, quando o feedback é ligado a comportamento, não, isso a gente aprende com a vida. Você tem um plano de desenvolvimento, quando a gente fala de parte técnica muito bem estabelecido. Ano que vem eu vou fazer tal curso, tal dia eu vou terminar tal, enfim, coisa que eu tô pensando em fazer. E aí pra parte comportamental vou melhorando. Não tem um plano claro e específico de que ações eu vou querer fazer né? Sim. Às vezes até por desconhecimento também, né, Carol? Porque é isso, é uma crença tão arraigada que a pessoa ouve, né, a vida vai ensinando, isso que você falou é bem assim mesmo, né? E a vida vai ensinando, deixa, eu vou aguentando, apanho aí, já tô acostumado, vou aprendendo com a vida, mas acho que é justamente a grande admiração que eu tenho pelo INEX é justamente por oportunizar cursos e treinamentos que acabam indo na linha justamente de dar o suporte para o cara técnico. É fundamental o teu técnico, não tenha dúvida. Mas também, você não precisa esperar, não precisa apanhar a vida inteira para aprender que algumas situações são muito mais fáceis de resolver do que a gente imagina e principalmente, né, ter atenção para a importância do desenvolvimento de uma inteligência emocional que já faz tempo a gente sabe que não é mais blá blá blá, isso nem nunca foi, mas hoje está evidente assim, que é uma necessidade, claro, necessidade de uma empresa que queira ter aí excelência no que faz, necessidade de um profissional que busca excelência no seu dia a dia e no seu trabalho, nas suas relações. Então isso deveria ser já quesito obrigatório, né, nas escolas, para começar a fomentar essa questão que não é apenas o técnico. A gente tem a parte do nosso consciente que é ali técnico e tal, mas tem uma parte ali que a gente quase não enxerga, mas é que rege todo o resto, que é essa parte do nosso inconsciente, né, todo esse aprendizado inconsciente que a gente tem ao longo da vida. A gente começa sempre, né, no DL a gente fala muito disso. Que a garantia de sucesso é quando você consegue alinhar o desenvolvimento técnico com o desenvolvimento pessoal. E durante toda a vida da pessoa, desde o momento que ela entrou na escola lá com 3, 4 aninhos, aí ela foi aprendeu a ler e escrever, aí depois começou as matérias, matemática, português, história, geografia, tudo uma atividade racional. Aí sai da escola, vai para uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa assim, racional também. Aí ela entrou com 3 aninhos, saiu para o mercado de trabalho com 23, 24 anos, só trabalhando o racional. Isso significa que a pessoa faz sucesso? Senão todo mundo faria. Então o determinante não é só o racional. A gente vocês que estão em casa devem conhecer pessoas que não teve um desenvolvimento racional adequado, muito bom, mas veio para o mercado de trabalho aqui fora e faz muito sucesso. Então a garantia é quando você consegue ter o desenvolvimento técnico, o racional, e consegue alinhar também com o pessoal. E aí eu queria te perguntar isso, na sua área da engenharia, você tem visto ao longo do tempo uma melhora nesse sentido das pessoas de engenharia buscando desenvolvimento pessoal também? Porque técnico, com certeza, todos da área que se formaram têm um técnico muito grande. Mas e o pessoal? Você tem visto uma melhora nesse sentido de busca dessas soft skills, dessas aprendizagens? Vamos lá. Dentro do meu espectro de experiências, assim, das empresas pelas quais eu passei, não, pouco. Tem pouca gente buscando esse tipo de educação complementar, né? Que deveria ser principal, mas acaba sendo complementar porque, como você mesmo disse, o pessoal foca muito mais no técnico. Mas no geral a gente sabe que precisa dos dois, né? Então, das experiências que eu tenho e que eu passei recentemente, é justamente o oposto, Nathan. A gente está vendo um mercado hoje em que o mercado da engenharia é assim. O cara, conforme ele vai tendo experiência, ele vai sendo valorizado. Então tem mercados que não é assim. Tem mercados que o cara vai ficando velho e vai sendo descartado. Na engenharia o cara vai ganhando mais, vamos dizer assim, mais poder.
Então ele consegue ali ter um maior poder de influência, porque já viveu, já teve vitórias passadas. Mas tem uma frase que me vem nessa hora do pergaminho número 1, que fala, né, que o valor da experiência muitas vezes é superestimado por velhos que parecem sábios, mas acabam falando tolices. E isso é um pouco forte, assim, né? Não é... O que eu quero dizer, assim, os caras têm uma experiência ali valiosa, mas às vezes por estarem super empoderados, acabam tomando decisões baseadas apenas nessa experiência. O que acontece com isso? Você perde a chance de utilizar o novo. Somos privilegiados. O que está acontecendo na nossa era, durante a nossa vivência, é uma revolução de tal maneira que nunca aconteceu, por exemplo, na comunicação. Você pega aí, nos últimos 20 anos, do pager até hoje o WhatsApp, celular, Twitter, a informação está à mão, assim. Então isso, de uma certa forma, se espelha nos modos de produção. Na mesma forma das tecnologias. Hoje você não tem problema mais computacional. Você tem máquinas aí disponíveis fantásticas. Você tem softwares também incríveis. Mas todos eles precisam ter ali a visão do homem. E onde que entra a engenharia nessa história? Você pega lá um cara que viveu ali projetando no Nanquim, e depois veio o AutoCAD, veio essa revolução, a gente está vendo uma outra revolução agora. Então, acaba que, de uma certa forma, o pessoal que tem um pouco mais de experiência acaba sendo um pouco mais reativo. E o pessoal que é mais novo tem muito mais anseio de pegar e colocar essas atualizações em prática. Então, tá tendo um choque cultural muito grande. As empresas que são mais maduras e têm inteligência usam isso brilhantemente a seu favor, que é usar a maestria do cara que já faz um negócio há muito tempo, que tem experiência, que tem bagagem, pega com o cara que é novo, que tem pique, que tem saúde, pô, vambora. Pá. E tem empresas que ainda não entenderam o jogo. Bom, tudo bem, não entenderam, uma hora vai pegar na curva, uma hora vai ter que se virar, vai ter que pôr em prática isso. Mas, não sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, de uma certa forma, se eu pudesse resumir, a gente está vendo uma era de grandes revoluções tecnológicas mesmo, e que na engenharia hoje tem um arsenal de tecnologias e coisas que podem ser usadas a nosso favor. E ainda há aqueles que não entenderam que a mágica se faz quando junta o melhor dos dois, o melhor da experiência com o melhor da juventude que vem aí. Eu lembrei de um artigo que saiu no meio de setembro na Forbes, e eles estavam falando que do profissional do futuro, né, e o quanto era importante as soft skills para o profissional do futuro. Porque falando que com a revolução tecnológica, com as inteligências artificiais que estão criando, robô, tudo isso vai transformar o mercado de trabalho, e quase todos os trabalhos vão mudar. Todos os empregos vão mudar. E aí, o que ele falava no artigo, ele falava assim, ele falava que as partes mecânicas, as partes mais do trabalho, né, as partes mais mecânicas, que precisasse de força ou algo assim, ia ser substituído por algum robô, alguma coisa assim. Mas os humanos iam se tornar mais necessários para o trabalho, para as partes humanas. Então, para a convivência com os outros, a parte que precisa de um ser humano conversando com o outro ou algo do tipo. Então, aí ele fala que as habilidades vai ser gestão do tempo, porque, por exemplo, os trabalhos podem virar mais remotos, ficar na sua casa, mas aí na sua casa sabe que pode ter a influência, tô na minha casa, depois eu faço isso aí, deixa eu ver só um negocinho aqui. Tempo. Então, ele falava bastante isso que você falou, relacionando com a revolução tecnológica que a gente está tendo, né? Perfeito, Nathan. E essa matéria eu também dei uma olhada, e tem uma coisa importantíssima nessa matéria, que é justamente o que você comentou sobre o profissional do futuro. A gente não sabe o que vai ser. Tem profissões hoje que a gente não tem ideia que há 5 anos iriam existir hoje e que daqui a 10 anos sabe-se lá o que vai ter. Então, a principal... E a gente vem de um sistema de ensino que qual que é? Tem um cara palestrando para você lá, desde cedo, o cara jogando informação para você, e você tendo que pegar essa informação toda e ser avaliado fazendo uma prova. Legal, é um jeito de avaliar, mas no mundo de hoje já não é tão mais assim, porque dentro de tudo isso que você comentou, principalmente em relação a essa matéria,
é o aprender a aprender. A pessoa precisa aprender a ser flexível, a dar flexibilidade às ações dela, principalmente em relação ao conhecimento, porque o que eu sei hoje talvez tenha menor valia daqui a algum tempo, e daqui a algum tempo vai ter uma coisa nova e eu vou falar, ok, eu tenho que esperar ir para uma faculdade, ou ir para uma universidade, ou ir para uma sala de aula para alguém palestrar, ou eu tenho que saber correr atrás, ou eu preciso identificar a utilidade de uma coisa na atividade que eu vou fazer. Isso é muito mais valioso, e isso talvez seja uma das principais habilidades requeridas de um profissional do futuro, que é essa capacidade de transitar entre o conhecimento, e transitar entre o conhecimento de forma tranquila. Fala, pô, tá bom, eu preciso aprender isso? Tá bom, deixa eu me programar aqui, hoje é dia 10, eu preciso saber disso até daqui 6 meses, bom, consigo encaixar no meu tempo, fazer um treinamento, um curso tal, e ganhar essa habilidade, desenvolver, ir lá e estou preparado. Isso vai ser cada vez mais comum, assim, né? E até mesmo fazendo um paralelo com a minha realidade hoje de trabalho. Eu aprendi a projetar de uma certa forma, né? Trabalhei muito tempo como projetista de estruturas civis. Então você tem lá um jeitinho de fazer. Hoje já tem maneiras muito mais, assim, rápidas, fáceis desde que você se dispõe a ir lá e aprendê-la. Você tem que desapegar do que você sabe e ir lá, como que eu faço desse jeito novo? É assim. E até tem um caso curioso que teve um gestor aí numa empresa que eu estava, e que ele precisava contratar um cara novo, né? Preciso de engenheiro aqui e tal, novo. Pô, vou trazer um cara bom, o moleque é bom, pilota os softwares aí, a gente precisa só ter o controle, precisa só saber passar para ele, e o cara é muito bom em Revit e tal. Legal. O cara foi fazer a entrevista. Primeira pergunta do gestor: você sabe calcular na mão? Aí o cara falou: não, a gente não aprende mais na mão calcular. Até aprendi na época para fazer as provas lá, mas não é o que eu sei. Ah, então tá dispensado. Eu falei: meu Deus do céu, você dispensou um cara muito bom, porque... mas o cara não sabe fazer na mão, e o cara bom que sabe fazer na mão. Aí nesse momento eu respirei, falei: tudo bem. Então ele não está disposto a ouvir o que eu tenho para falar, também não estou disposto a me desgastar, e segue o jogo, segue o flow. Então ali nesse momento eu tive que usar recurso de inteligência emocional para não querer bater de frente com o cara, porque ele tem certeza que o cara bom é o cara que sabe calcular uma viga bem apoiada, PL2/8, e calcular momento, e vai lá e fala... Mas não precisa ser assim. Hoje você pode fazer de um jeito, de outras maneiras, e que vai dar o mesmo resultado. A gente tem enfim. Mas era isso. Fica até indignado. Tem um TED que eu não lembro qual que era. É um pesquisador que trabalha em pedagogia, e aí ele fala sobre o quanto as nossas escolas não estão preparadas para ensinar as nossas crianças a adaptabilidade e flexibilidade. E ele fala justamente sobre o futuro e o que vai acontecer, porque a gente não consegue prever que tipo de emprego essa pessoa vai ter daqui a 20 anos quando ela se formar na escola. Perfeito. E aí, ao invés da gente trazer essa abertura de mente para a criança, a gente continua treinando ela para o emprego que existe hoje. Sendo que o emprego do futuro, tipo, é o que vai contar. Soa insano, né? Um pouco. É muito bom, vê se eu acho, aí eu coloco na descrição também. Mas você tava falando, eu lembrei de um caso. Tem gente que vai querer trabalhar 100% na parte técnica, eu acho que é um direito da pessoa escolher. Não vão pegar, né, tanta interação com o cliente às vezes, mas ainda assim soft skills pega, né? Soft skills pega toda vez que você precisa gerenciar o seu tempo, suas atividades, a sua motivação, vai pegar aí de certa forma. Mas mesmo assim, eu conheço uma empresa que eles estão passando um perrengue para contratar absurdo, que é uma empresa de desenvolvimento, tem também estão contratando bastante data scientists, né, para trabalhar lá, programadores, etc. Só que eles justamente têm essa dificuldade, porque além da pessoa saber programar, também tem que saber conversar com o outro, tem que saber se expor. E aí eles pegam pessoas excelentes, assim, mas que por timidez ou porque não querem mesmo, acabam não desenvolvendo essa área, né?
Sim. E aí, enfim, eles decidiram por treinar do zero, fizeram uma parceria aí com uma universidade para ver se consegue trazer essas pessoas mais jovens lá para dentro e ver o que dá. Isso é bem importante, você falou também em relação a pessoa ter o direito de... Nem todo mundo tem perfil de liderança, o perfil de se expor. Agora, assim, a questão é, pega o grupo que quer, tem um grupo que está afim de se desenvolver e que acaba enxergando aí por esse caminho da liderança que vai conseguir aí consegue almejar uma posição, né, mais elevada aí no mundo corporativo e tal. Para essas pessoas tem um caminho muito simples, vem com a gente, tá fácil, assim, tem opções para... quando eu falo vem com a gente, abre um pouquinho mão da parte técnica e dá uma olhada para essa parte emocional. Primeiro, para si, ter humildade de reconhecer que você é um ser humano, como todo mundo, que é composto por uma parte consciente, por uma parte inconsciente, e às vezes essa parte inconsciente precisa dar uma lapidada, trazer à tona para o consciente para você poder tomar melhores decisões. Mas você comentando desse caso, tem um compadre, o Alexandre, que ele tem uma empresa de tecnologia, e eu gosto muito de falar sobre soft skills, eu uso meu Instagram para falar bastante sobre o tema, né? E ele sempre comenta, fala, pô, Cris, você não quer vir aqui conversar com o pessoal sobre soft skill não, porque eu tô com os caras bons aqui, mas os caras não conseguem falar, não conseguem interagir com o cliente, às vezes a gente perde cliente. Então, assim, é uma questão mesmo de sobrevivência das empresas, não é simplesmente só para aquele cara que busca ser um cara excelente, que na minha opinião todo mundo deveria buscar ser excelente nas suas áreas. Então acaba sendo natural, a pessoa que busca excelência ela vai cair nesse caminho mais cedo ou mais tarde, é inevitável. E quem não busca excelência, de uma certa forma, vai estar sujeito à seleção natural, né? Não mais forte, não mais inteligente sobrevive, né? É aquele que melhor se adapta. Então a gente está vendo num mundo que está agora, acho que nunca esteve tão evidente isso, essa necessidade de você flexibilizar, de você ser flexível em relação às suas posturas, em relação ao seu conhecimento, em relação a você próprio, para poder, de uma certa forma, chegar onde você quer. Precisa entender, precisa ter clareza de saber onde você quer chegar. O primeiro passo é esse, e às vezes as pessoas vão no deixa a vida me levar, a vida leva eu, e enfim. Esses dias eu tava com um grupo de amigos e a gente tava falando sobre isso, né? Fizeram engenharia junto comigo e aí uma pessoa comentou, nossa, tá cada vez mais difícil. A minha mãe, com a minha idade, ela já tinha um alto cargo, já tava tudo resolvido na vida dela e ela tinha feito muito menos coisa que eu, sabe? Ela não tinha feito mestrado, ela não tinha feito doutorado e tudo mais. Isso é ruim. Aí outra pessoa respondeu, né? Não, isso é bom. Olha como a nossa sociedade tá evoluindo. Hoje em dia, tipo, todo mundo ao seu redor já tem um super desenvolvimento, né? Que bom, né? Que bom que a gente está se adaptando e evoluindo cada vez mais. Eu acho que tá aí, sabe, pro futuro, como é que a gente pode evoluir junto e melhorar cada vez mais, né? Que bom que a gente evoluiu, dá pra gente pensar assim. Você percebe a inteligência emocional no fundo aí, né? Uma inteligência bem desenvolvida, que é justamente pegar uma situação, ao invés de buscar o que reclamar, buscar justamente aquele que pode potencializar, né? Bom, passamos do tempo? Vamos para os recados finais? Uma última pergunta? Antes da última pergunta. Lembra de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, envia por WhatsApp para as pessoas que você sabe que vão gostar bastante do tema. Aproveita para assistir os links que eu vou deixar aqui embaixo. E seguir a gente lá no Nexo Oficial, que é o nosso Instagram. A gente posta corte por lá também, tem corte aqui do podcast. E vou deixar também agora a gente tem o QR Code, então QR Code na tela. Se você tiver interesse no assunto de inteligência emocional e quiser evoluir conosco, aponta o celular para o QR Code que você vai ser direcionado para uma página. Você pode perguntar pra gente data de curso, ou falar de que região você é, que a gente encontra, enfim, o DL mais próximo de você. Agora sim, Cris, antes de passar suas redes, última pergunta. Se você tivesse que deixar uma mensagem para esse profissional do futuro, por, sei lá, 5 segundos essa pessoa o mundo inteiro vai poder ver essa mensagem, mas depois vai subir.
O que você diria? Decida evoluir. Decida por você evoluir. Não é por ninguém, não é pelo seu chefe. Decida por você. Evolua. Ou se o pessoal quiser te achar, como eles podem te procurar na rede social? Então, eu tenho 2 redes que eu uso frequentemente. Tem a minha pessoal, que é uma que eu falo sobre soft skills, que é cristianooliveira.cos, lá no Instagram. E tem também uma rede que eu tenho usado, que eu sou redator lá do Engenharia 360. Lá a gente fala sobre engenharia para uma galera que está entrando no mercado. A gente fala também sobre comportamento, a gente fala sobre diversos temas de interesse. E lá também é legal para ter acesso a uma série de coisas bacanas relacionadas à engenharia. Isso aí. Natan, suas redes? Se quiserem me achar, entra lá no Instagram, Natan com TH e Negrelli. Natan Negrelli com 2 L's, tá bom? Sigam lá, pode perguntar qualquer coisa. E tamo junto, pessoal. Mais um episódio aí. Isso aí, tamo junto. Se quiser me encontrar, a Carol Meirelles, eu vou deixar aqui embaixo também os Instagrams de nós 3 e do Inex Oficial. Sigam o Inex Oficial. Importante. E até mais! Até mais, Semana pessoal. que vem. Até mais. Obrigado, gente. E outra coisa interessante que você falou foi sobre... Eu esqueci. Eu ia puxar um beijo pra essa outra coisa. Dar esse feedback, Não, mas o que eu ia falar? as críticas negativas lá fora. Isso.